Antes de desistir, ouça isso. É assim que Deus testa os escolhidos. Ele achava que era só mais um dia, um amanhecer como qualquer outro. Mas o céu sabia que aquele seria o ponto de virada. Não houve trovões, nenhuma voz atravessando as nuvens, nenhum sinal visível, apenas o silêncio. Um silêncio que para muitos é ausência, mas para os escolhidos é cenário de prova. Porque há momentos em que Deus fala gritando, e há momentos em que Ele ensina calado, não para te abandonar, mas para te aprofundar, para que você pare de ouvir o que te cerca e comece a perceber o que te sustenta por dentro. É nesse silêncio que o céu observa os corações com mais atenção. Não quando tudo está desmoronando visivelmente, mas quando tudo continua igual, quando a resposta não vem, quando a oração parece bater no teto, quando a fé já não gera mais entusiasmo, só persistência. Quando a promessa se torna uma lembrança distante e o desânimo começa a vestir a alma como uma névoa. É nessa hora que os verdadeiros escolhidos são testados, porque não se trata mais de continuar por resultados, mas por convicção, por obediência, por amor. Deus não forja guerreiros no palco da conquista. Ele os molda no silêncio da caverna, no cansaço do deserto, no abandono do poço, no calor do forno, na pressão do monte, no escuro da cela. Foi assim com Moisés, escondido 40 anos. Foi assim com José, vendido pelos próprios irmãos. Foi assim com Davi, ignorado pela própria família. Foi assim com Elias, fugindo depois da vitória. Foi assim com Paulo, gemendo mesmo em meio ao chamado. Foi assim com Jesus, chorando sangue enquanto se submetia. Quem é escolhido não é poupado, é lapidado, é testado não para ser reprovado, mas para ser revelado, para que o que for frágil caia e o que for verdadeiro permaneça, para que o que for orgulho seja quebrado e o que for fé seja purificado. E esse processo não é leve. Ele mexe com os alicerces, ele destrói as máscaras, ele expõe a alma, ele silencia os discursos bonitos e revela a oração crua, desesperada, sem filtros, aquela que só quem está no vale é capaz de fazer. Antes da promessa cumprida, vem a promessa testada. Antes do palco, vem a prova. Antes da honra, vem a crise. Antes da multiplicação, vem a escassez. Antes da ressurreição, vem a cruz. E é aí que muitos desistem, porque esperavam que a fé fosse um atalho. Mas descobrem que ela é uma estrada longa, estreita, cheia de pausas que parecem injustas, mas que são necessárias. O céu não investe em performances. O céu investe em profundidade, em raízes que aguentam o tempo, em estruturas que não cedem ao vento, em corações que não se vendem por aplausos. Por isso, quando Deus parece em silêncio, não é porque te esqueceu, é porque Ele está construindo algo em você que o barulho da pressa não poderia sustentar. Ele está te fazendo forte sem te endurecer, maduro sem te amargar, quebrantado sem te anular, profundo sem te perder. Então, antes de desistir, pare, respire. Lembre-se de onde você já esteve, de tudo que já enfrentou, de quem te carregou quando suas pernas falharam, de quem te amou quando você se afastou, de quem te chamou mesmo sabendo quem você era, de quem está aqui agora, enquanto você ouve essas palavras e sussurra: eu ainda estou com você, ainda não acabou. Essa é a voz que o inferno tentou calar, a voz que as circunstâncias tentaram ofuscar, a voz que o desânimo tentou enterrar. Mas é essa voz que vai te levantar, que vai te lembrar que antes da vitória vem a batalha, antes da colheita vem o campo arado, antes da cura vem o choro e antes da glória vem o teste. Você está exatamente onde Deus decidiu te encontrar, não como um espectador, mas como um pai, e o pai que te chamou é o mesmo que vai te sustentar, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo na confusão. Porque os escolhidos não são os que entendem tudo, mas os que continuam mesmo sem entender. E você é um desses. O deserto onde Deus cala, mas não abandona. Ninguém entende o silêncio de Deus no início, porque o deserto tem essa característica cruel de parecer vazio, mesmo quando o céu está cheio de intenções. É nessa travessia
que muitos confundem o silêncio com a ausência e a demora com rejeição. Mas o deserto nunca foi sobre ausência, sempre foi sobre transformação. Que às vezes Deus se cala não porque foi embora, mas porque está ensinando. O pai que ama não grita, ele observa. E no caso dos escolhidos, ele observa com propósito. Foi no deserto que Moisés se libertou do Egito que carregava por dentro, antes de libertar um povo inteiro por fora. Foi no deserto que Jesus foi cheio do Espírito e logo em seguida levado para ser tentado. Não há contradição nisso, há preparação. Porque quem é chamado para carregar a glória, primeiro precisa suportar o peso do anonimato. E quem foi separado para falar em nome do céu, precisa primeiro aprender a escutar no silêncio da alma. É nesse ambiente de solidão espiritual que o coração começa a se revelar. No meio da caminhada onde nada floresce por fora, Deus começa a fazer brotar raízes por dentro. Não são os milagres que testam a fé de alguém, são os dias comuns, os dias em que a oração parece bater no teto, os dias em que você faz tudo certo, mas nada muda, os dias em que você obedece, mas continua sendo mal interpretado, os dias em que a promessa parece um sonho distante demais e a realidade grita tão alto que chega a ensurdecer a alma. Foi assim com tantos. Elias, depois de grandes feitos, pediu para morrer. Jeremias amaldiçoou o dia em que nasceu. Jó sentou sobre cinzas, coberto de dores, perguntando onde estava Deus. Paulo, com espinhos que o dilaceravam, clamou por 3 vezes por alívio e ouviu o céu dizer apenas: "Minha graça te basta." Todos eles foram testados, todos eles pensaram em parar, todos eles acharam em algum momento que o céu os havia esquecido. Mas o que Deus faz com os seus escolhidos no deserto não é punição, é lapidação. Ele remove camadas, ele arranca ilusões, ele purifica intenções, ele quebra estruturas que sustentavam a vaidade, para edificar alicerces que sustentem o propósito. Ele permite que você não entenda, para que aprenda a confiar. Ele permite que você chore, para que aprenda a se esvaziar. Ele permite que o chão falhe, para que você aprenda a depender do alto. E o que mais impressiona não é o fato de Deus permitir o silêncio. É o fato de, mesmo nesse silêncio, Ele continuar sustentando. Você pensa que está sozinho, mas algo dentro de você continua de pé. Mesmo em frangalhos, sua alma resiste. Mesmo sem ver, você segue. Mesmo sem sentir, você ora. Mesmo sem ouvir, você crê. E é nesse movimento quase imperceptível da fé silenciosa que Deus está moldando algo eterno. Porque os escolhidos não são forjados em palácios, mas em cavernas. Não são moldados nos aplausos, mas nas lágrimas. Não crescem na ausência de lutas, mas na constância da fidelidade em meio ao caos. Deus nunca desperdiça dor. Cada dia nesse deserto invisível está gerando algo. Uma força que você não sabia que tinha. Uma fé que você não sabia que existia. Uma maturidade que livros não ensinam. Uma dependência que o conforto não constrói. E é nesse cenário de abandono aparente que o céu se curva. Não para interromper o processo, mas para garantir que você não desista no meio dele. Porque ele sabe que depois do deserto vem o cumprimento. Depois da sequidão vem a chuva, depois da prova vem a unção. E depois do silêncio vem a voz que muda tudo. Você pode não ver agora, pode até não entender, mas continue. Mesmo sem força, continue. Mesmo sem sinais, continue. Porque enquanto você caminha no silêncio, o céu está preparando a resposta. E essa resposta será tão grande, tão clara, tão forte, que você entenderá por que o teste precisou durar tanto. O deserto onde Deus cala é o mesmo onde Ele prepara o som da vitória. Quando o céu se cala, mas o Espírito observa. Nem toda ausência é abandono. Nem todo silêncio é indiferença. Existem momentos em que Deus não fala porque está ensinando você a ouvir com a alma. Paulo sabia disso. Ele que havia ouvido a voz do Cristo glorificado na estrada de Damasco. Ele que tivera visões celestiais, que havia sido arrebatado até o 3º céu, que conhecia os mistérios do Espírito como poucos homens conheceram. E ainda assim, houve momentos em que o céu silenciou.
Momentos em que a resposta não veio, em que o caminho parecia embaçado, em que a direção divina parecia encoberta por uma nuvem de dúvidas. E foi nesses exatos momentos que ele aprendeu o que nenhum livro ensina: que o silêncio de Deus pode ser o solo onde nasce uma fé que não depende de confirmações, mas de convicções. Paulo, o apóstolo das nações, o escritor de grande parte do Novo Testamento, o pregador incansável da cruz, não era estranho ao sofrimento. Mas havia algo mais difícil do que o açoite, mais angustiante do que o cárcere, mais cruel do que as pedras lançadas contra seu corpo. Era o silêncio de Deus, a ausência de um sinal, a espera por uma resposta que parecia não chegar. Talvez você conheça esse lugar, aquele lugar em que suas orações parecem desaparecer no ar, onde a fé que antes pulsava agora cambaleia, onde você começa a se perguntar se foi realmente chamado, se está mesmo no caminho certo, se o céu ainda está ouvindo. Paulo esteve aí. E foi exatamente nesse lugar que ele descobriu o segredo que sustentaria sua caminhada até o fim. O silêncio de Deus não é um sinal de reprovação, mas um convite à maturidade. Quando tudo se cala, o Espírito ainda fala, só que de um jeito diferente. Ele fala nas lembranças da palavra, nas marcas da jornada, nos sussurros da consciência. Ele fala no eco das promessas que um dia você ouviu e que ainda não se cumpriram, mas continuam vivas. Ele fala nos detalhes do dia a dia, nas pequenas providências, nos livramentos que você nem viu. Paulo descobriu que o Espírito Santo não estava ausente, estava observando, moldando, lapidando, e que a ausência de respostas era, na verdade, uma maneira de prepará-lo para carregar uma glória que homens comuns não suportariam. Porque quem deseja ser usado por Deus precisa primeiro ser esvaziado. Quem quer ouvir com clareza precisa passar pelo deserto do silêncio. É lá que o coração se aquieta, que o orgulho é triturado, que a ansiedade é enfrentada, que o ego cede lugar à dependência. E foi nesse processo que Paulo começou a compreender a diferença entre ser crente e ser rendido, entre servir por conveniência e viver por obediência, entre adorar por emoção e adorar por convicção. A cruz que ele carregava não era só um símbolo teológico, era uma realidade vivida todos os dias, e foi nesse peso que ele encontrou leveza, porque quando nada fazia sentido, ainda assim havia propósito. Você talvez esteja nesse ponto agora, perguntando-se onde está Deus, por que ele não responde, por que permite que certas dores persistam, por que parece estar longe quando você mais precisa dele. Mas talvez, assim como Paulo, você esteja justamente sendo testado, não para ser reprovado, mas para ser aprovado. Porque o céu observa aqueles que não desistem quando tudo silencia, que continuam orando mesmo sem sentir, que continuam crendo mesmo sem ver, que continuam adorando mesmo quando a alma sangra. Esses são os que o céu chama de escolhidos, não pelos dons, não pelos talentos, mas pela perseverança em meio à prova. Paulo aprendeu que o silêncio de Deus é o cenário onde a fé verdadeira é forjada, que antes de viver os milagres, é preciso atravessar o invisível, que antes da confirmação vem a renúncia, que antes da plenitude vem o esvaziamento, e que não há autoridade espiritual sem que antes haja submissão ao invisível, ao indizível, ao incompreensível. Por isso ele escreveu com tanta firmeza: porque andamos por fé e não por vista. Ele não estava apenas ensinando, estava confessando a sua própria experiência, porque a fé que sobrevive ao silêncio é a mesma que sustenta no fogo, na prisão, no naufrágio e até na morte. E é essa fé que Deus quer despertar em você agora. Não uma fé que vive de emoções, mas uma fé que resiste, que suporta, que permanece. Porque o céu não está procurando os mais rápidos, os mais eloquentes, os mais influentes. O céu está procurando os fiéis, os que não param, os que não desistem, os que continuam mesmo quando tudo dentro deles diz para parar. E se você está ouvindo isso agora, talvez seja porque o Espírito Santo quer te lembrar. Você não foi esquecido. Você está sendo preparado. E o silêncio que te cerca não é um fim,
é um ventre. Está gerando algo em você que vai te levar mais longe do que você imagina. Agora pare, respire e olhe para o alto, porque o mesmo Deus que sustentou Paulo no silêncio está sustentando você agora. E o que ele começou, ele vai terminar, porque os escolhidos não são poupados da dor, mas são acompanhados na dor por um Deus que nunca falha. A dor que revela a voz de Deus. Há dores que não vêm para nos destruir, mas para nos despertar. E Paulo sabia disso melhor do que ninguém. Seu ministério não nasceu em meio aos aplausos, mas às quedas. Não foi forjado no conforto, mas no confronto. Ele conheceu a dor que silencia, a dor que desconstrói, a dor que esmaga o orgulho, que expõe fragilidades, que arranca o véu das aparências. E foi dentro dessa dor que ele começou a ouvir a voz de Deus de uma forma que nunca havia experimentado antes. Uma voz que não vinha de fora, mas de dentro. Não pelas circunstâncias, mas pela intimidade. Não em palavras gritantes, mas em sussurros que atravessavam a alma. Quando Paulo clamou 3 vezes para que Deus removesse o espinho que o afligia, ele não ouviu um sim, nem um não imediato. O que ele ouviu foi algo que só quem está disposto a confiar além da lógica pode compreender. A minha graça te basta. Não era a resposta que ele esperava, mas era a resposta que ele precisava. Porque Deus não queria apenas aliviar sua dor, queria revelar sua suficiência. E é exatamente isso que muitos de nós ainda não entendemos. Que há dores que permanecem não por crueldade divina, mas por propósito eterno. Que existem espinhos que não são retirados, porque servem de lembrete diário de que a nossa força não está em nós, mas nele. Paulo descobriu que a dor pode ser uma linguagem, que o sofrimento pode ser um púlpito, que a fraqueza pode ser um portal para a revelação. Foi no espinho que ele aprendeu sobre graça, foi na prisão que ele escreveu cartas eternas, foi na rejeição que ele experimentou a aceitação divina, foi no abandono humano que ele mergulhou na presença do Espírito. E tudo isso porque decidiu não desistir quando doeu, porque optou por permanecer mesmo quando não entendia, porque entendeu que o maior milagre não era ser poupado da dor, mas ser sustentado por Deus dentro dela. E talvez esse seja o ponto que você precisa entender agora. Que a dor que você sente hoje pode estar sendo usada por Deus para te preparar para algo maior. Que o choro que ninguém vê está sendo recolhido por aquele que nunca desperdiça uma lágrima. Que o silêncio que te cerca está ensinando seu espírito a discernir a voz do Eterno. Porque ele não fala só quando tudo está bem. Ele também fala no meio da tempestade, na aflição, na perda, no vazio. Mas só escuta quem escolhe permanecer mesmo quando tudo dentro de si quer fugir. O problema é que fomos ensinados a associar a presença de Deus à ausência de dor. Mas a Bíblia nos mostra o contrário. Moisés encontrou Deus na sarça ardente. Elias ouviu sua voz no silêncio da caverna. João recebeu revelações no exílio. E Jesus, o próprio Filho, foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Por que então imaginamos que seremos formados sem dor? Por que acreditamos que a unção vem sem quebrantamento? Por que supomos que conheceremos a voz do Espírito sem sermos esvaziados de todas as outras vozes? Paulo teve que ser quebrado, não uma vez, mas muitas, porque cada camada da alma que é quebrada revela uma nova dimensão da voz de Deus. Cada dor enfrentada com fé abre um novo caminho de revelação. E é por isso que ele disse, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Isso não é uma contradição, é um princípio, um segredo, um convite a reconhecer que a fraqueza humana é o palco da força divina, que a vulnerabilidade é a chave para a intimidade e que a dor, por mais cruel que pareça, pode ser um instrumento de santificação. E se hoje você sente que está sendo quebrado, saiba que você não está sendo abandonado, está sendo moldado. Deus não despreza os corações contritos, Ele se aproxima deles, Ele os envolve, Ele os reconstrói. E é exatamente nesse processo que sua voz se torna mais clara, mais doce, mais profunda, porque Ele não quer apenas ser conhecido por você, Ele quer ser ouvido.
Ele quer que sua voz se torne familiar, que sua presença seja reconhecida mesmo no silêncio. E para isso, Ele permite a dor, não para te afastar, mas para te atrair. Paulo aprendeu isso no campo da batalha espiritual. Ele aprendeu que as maiores vitórias não vêm sem marcas, que os maiores céus não se abrem sem desertos, que a verdadeira unção não vem de momentos emocionais, mas de entregas reais, e que ouvir a voz do Espírito não é um privilégio dos especiais, mas dos rendidos, dos que decidiram não desistir mesmo com espinhos, dos que escolheram obedecer mesmo sem respostas, dos que continuam mesmo sem forças, porque sabem que sua força vem do alto. Então hoje, se tudo estiver doendo, se o peso estiver demais, se o silêncio estiver ensurdecedor, lembre-se de Paulo. Lembre-se da graça que basta. Lembre-se da força que se aperfeiçoa na fraqueza. Lembre-se que Deus ainda fala e que talvez Ele esteja falando agora exatamente através da sua dor, quando o céu se cala, mas o Espírito sussurra. Há momentos em que tudo o que esperamos é uma resposta, só uma palavra, só uma direção. Um sinal que nos confirme que estamos no caminho certo, que o céu ainda está nos ouvindo. Mas em vez disso, encontramos silêncio. Um silêncio que fere, que confunde, que abala. E foi nesse lugar que Paulo também se encontrou. Ele não era apenas um homem de fé, era um homem de revelações, de visões, de experiências sobrenaturais. E ainda assim, enfrentou longos períodos em que o céu parecia calado e Deus distante. Mas o que Paulo descobriu, e o que muitos ainda não entenderam, é que o silêncio de Deus nunca significa ausência. Muitas vezes, é nesse silêncio que o Espírito mais fala. Não através de trovões ou visões gloriosas, mas através de sussurros no íntimo da alma. Sussurros que só os rendidos conseguem ouvir. Porque o Espírito Santo não compete com o barulho da ansiedade, com a agitação da carne, com a urgência do desespero. Ele fala em lugares que só são acessíveis a quem decide permanecer mesmo quando não entende. Paulo aprendeu a decifrar esses sussurros. Aprendeu a distinguir entre o clamor de sua alma e a direção do Espírito. E isso não veio da noite para o dia. Foi no meio das crises, das perseguições, das noites insones, das cadeias, que sua audição espiritual foi sendo afinada. Ele entendeu que o segredo para ouvir a voz de Deus claramente todos os dias não está na ausência de problemas, mas na disciplina de permanecer perto, de buscar, mesmo sem resposta, de adorar, mesmo sem sentir, de obedecer, mesmo sem entender, de confiar, mesmo sem ver. E talvez seja isso que você precisa neste momento. Não de mais provas de que Deus está com você, mas de mais entrega, mais quietude, mais rendição. Porque o barulho da alma impede a sensibilidade do espírito. O desespero cega, a ansiedade ensurdece. E Deus, sendo tão perfeito em sua pedagogia, nos leva para lugares onde tudo o que temos é Ele, onde todas as outras vozes cessam, onde os conselhos humanos já não servem, onde as soluções visíveis desaparecem, para que, enfim, possamos ouvir a única voz que importa, a do Espírito Santo. Paulo não ouviu respostas automáticas, não teve explicações detalhadas para cada sofrimento, mas ele teve consolo, teve direção, teve revelações que mudaram o curso da igreja, porque escolheu confiar no que o Espírito dizia no íntimo, e isso o sustentou em prisões, em açoites, em naufrágios, em traições, em privações, porque mesmo quando o céu se calava, o Espírito continuava sussurrando. E aqueles sussurros eram suficientes para manter sua alma em paz, sua mente em foco, seu coração rendido. Você pode estar pedindo por um trovão, mas Deus está te ensinando a ouvir o vento suave. Pode estar esperando uma resposta audível, mas o Espírito quer te formar na sensibilidade. Quer te ensinar a discernir, a perceber, a reconhecer. E isso só é possível quando você decide silenciar tudo o que é ruído e deixar que Ele seja a única voz a ser ouvida. Acredite, há um sussurro de Deus agora mesmo tentando alcançar seu coração. Mas você precisa parar, precisa aquietar, precisa entregar.
Paulo entendeu que o Espírito Santo não é apenas um poder, uma força, uma presença distante. Ele é uma pessoa que fala, que guia, que consola, que adverte, que ensina e que está disponível para a comunhão profunda e diária. Mas isso só é possível para quem decide viver em constante sensibilidade. E sensibilidade espiritual exige renúncia, exige intimidade, exige tempo, exige abandono de tudo o que nos rouba a audição da alma, porque o espírito não grita, ele sussurra, e quem vive distraído vive surdo para ele. Não é por acaso que muitos clamam e não ouvem nada. Não é por maldade divina, é por misericórdia. Porque se Deus gritasse enquanto ainda estamos presos ao barulho do mundo, não resistiríamos. Então ele sussurra, ele atrai, ele espera, porque quer que o relacionamento com ele seja baseado em amor e não em desespero, em entrega e não em cobrança, em devoção e não em obrigação. Paulo entendeu isso, e por isso, mesmo em meio às piores tempestades, ele conseguia ouvir a voz que realmente importava. Hoje, Deus te convida a essa mesma sensibilidade, a esse mesmo lugar de escuta, a esse mesmo nível de comunhão. Não para que você se torne especial como Paulo, mas para que você experimente a mesma presença, a mesma direção, o mesmo consolo. Porque o Espírito não é propriedade de alguns. Ele é promessa para todos os que creem, mas apenas os que se rendem conseguem ouvi-lo com clareza. E uma vez que você aprende a escutar o Espírito, você nunca mais se confunde com as vozes do mundo, porque nenhuma se compara à dele. A fidelidade que nasce no Vale do Esquecimento. Há um lugar na jornada dos escolhidos onde os holofotes se apagam, onde os elogios cessam, onde os amigos somem, onde até mesmo os céus parecem distantes. É o Vale do Esquecimento, o espaço invisível entre a promessa e o cumprimento. Foi ali que Paulo também passou. Antes de se tornar o apóstolo que moveria igrejas, escreveria cartas eternas e enfrentaria imperadores, ele foi deixado de lado, ignorado, suspeito, perseguido. Ele não foi recebido com tapetes vermelhos após sua conversão. Ele foi esquecido, isolado, oculto. Esse tempo de esquecimento é, na verdade, o tempo mais precioso da caminhada de um escolhido, porque é ali que nasce a fidelidade verdadeira. Não a fidelidade que depende de reconhecimento, nem a que vive de aplausos, mas a fidelidade que se firma no caráter, que se edifica no secreto, que cresce sem plateia, que se alimenta apenas da certeza de que Deus ainda está ali, mesmo que ninguém mais esteja. Foi nesse lugar que Paulo aprendeu a ser servo antes de ser líder, a ser filho antes de ser ministro, a depender do Espírito antes de depender do sistema. Há algo poderoso no esquecimento. Ele revela o que a multidão esconde. Ele mostra a quem realmente servimos. Porque quando ninguém está olhando, é ali que o coração revela seus verdadeiros altares. Paulo poderia ter desistido naquele tempo. Poderia ter retornado aos antigos caminhos. Poderia ter se justificado diante dos homens, se promovido, buscado atalhos. Mas ele escolheu permanecer. Escolheu continuar sendo moldado mesmo sem ver resultados. Escolheu permanecer firme mesmo sem aplausos. E isso preparou seu espírito para suportar o peso da missão que o aguardava. É no Vale do Esquecimento que a motivação é testada. Deus pergunta: você me serve pelo que eu sou ou pelo que eu faço por você? Você continua quando ninguém te vê? Você ora quando não sente? Você adora quando não tem retorno? Você permanece quando os outros vão embora? Essas perguntas não são feitas com palavras, mas com circunstâncias. E foi assim com Paulo. E é assim com todos os que Deus decide usar. A fidelidade não nasce nos púlpitos, ela nasce nas cavernas, nos desertos, nas prisões da alma. Nos dias em que a única coisa que temos é a convicção de que fomos chamados. Quando tudo o mais se desfaz, a fidelidade se sustenta na memória da promessa. E Paulo não esqueceu da voz que o chamou no caminho de Damasco. Aquela luz, aquele encontro, aquela missão,
Tudo isso ficou gravado em sua alma como fogo. E mesmo que os dias passassem sem novidade, mesmo que o reconhecimento não viesse, ele sabia. Deus ainda estava trabalhando. Você pode estar nesse lugar agora. Olha para os lados e tudo parece estagnado. Ora, jejua, clama, mas as portas permanecem fechadas. Os projetos não avançam, o ministério não rompe, as promessas parecem congeladas. E o desânimo bate. A frustração tenta se instalar. Mas é nesse exato ponto que Deus está vendo quem você é sem as bênçãos, quem você é sem os likes, quem você é sem os aplausos, porque só depois que a fidelidade é testada no vale, ela pode ser aprovada no monte. Paulo foi provado no esquecimento antes de ser levantado como pilar da igreja. E você também será. Porque Deus não edifica promessas sobre corações instáveis. Ele primeiro forma, primeiro molda, primeiro prova, depois envia, depois cumpre, depois honra. O tempo de esquecimento é um tempo de preparação. E quem não entende isso, se perde. Mas quem abraça esse processo, sai dele irreconhecível, com uma fé que não vacila, com uma identidade que não depende da opinião alheia, com uma obediência que não precisa de palmas para continuar firme. A fidelidade que nasce no vale é a que sustenta o propósito no topo. É a fidelidade que não se dobra às pressões, que não negocia princípios, que não muda ao sabor das estações. E é por isso que Deus permite o esquecimento. Para proteger você de si mesmo, para te guardar da vaidade, para te preservar do orgulho e para te preparar para algo maior do que você imagina. Porque o esquecimento de hoje é o palco do envio de amanhã. Paulo descobriu que o silêncio de Deus não era castigo, era construção. Que a espera não era punição, era lapidação. Que o isolamento não era rejeição, era consagração. E tudo isso formou nele a fidelidade inabalável que o capacitou a dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Essa fé não se constrói em dias bons. Ela se constrói em dias em que tudo parece dar errado. Mas mesmo assim, você continua. Quando Deus fecha portas que você não estava pronto para largar. Existe um momento na jornada do chamado onde Deus começa a intervir de maneira silenciosa, mas radical. E uma das formas mais desconcertantes com que ele opera é fechando portas. Não portas que você implorou para serem fechadas, mas portas que você queria manter abertas. Relacionamentos que pareciam certos, oportunidades que faziam sentido, caminhos que pareciam alinhados com a promessa. E de repente, tudo trava, tudo encerra, tudo desmorona. E a pergunta inevitável toma conta do coração: Deus, por quê? Paulo conheceu bem esse tipo de intervenção. Ele mesmo desejou ir a certos lugares pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo o impediu. Não havia pecado, não havia desobediência, havia propósito. Deus estava fechando caminhos que não faziam parte do plano. Mesmo que aos olhos humanos parecessem espirituais, coerentes ou até estratégicos, não eram a vontade perfeita do céu. E essa é uma das maiores dores do obediente. Ter que aceitar que o quase também precisa morrer, que o bom precisa sair do caminho para que o eterno se manifeste. A verdade é que algumas portas nos encantam porque tocam áreas ainda não curadas da nossa alma. E Deus, sendo Pai, não vai permitir que entremos em lugares onde nossos traumas sejam alimentados, onde nossa vaidade seja inflada, onde nosso ego receba aplausos que ainda não aprendemos a devolver em adoração. Ele fecha, sem aviso, sem explicação, e muitas vezes sem outra porta imediatamente aberta. Porque a fé verdadeira não se move apenas quando tudo está claro. Ela se move mesmo quando tudo parece escuro. Porque não confia na lógica, mas na voz que disse: segue-me. Paulo precisou aprender isso no campo da dor. Ele enfrentou abandonos, traições, mudanças de rota. Em Atos, vemos que ele estava decidido a seguir para um lugar, mas foi impedido pelo Espírito. Em outro momento, desejava estar com companheiros de batalha, mas precisou seguir sozinho. Cada porta que se fechava era uma confirmação de que Deus estava guiando seus passos por um caminho mais alto, não mais confortável, mas mais frutífero.
porque o propósito eterno nem sempre é compatível com o conforto momentâneo. E assim é com você também. Algumas portas que Deus está fechando hoje são, na verdade, livramentos. São proteções disfarçadas de frustração. São redirecionamentos que só farão sentido quando você olhar para trás e perceber que, se tivesse entrado naquele relacionamento, teria perdido sua identidade. Que, se tivesse aceitado aquele convite, teria se afastado do altar. Que, se tivesse continuado naquele projeto, teria se distanciado da cruz. Deus fecha portas por amor, por zelo, por compromisso com o plano que Ele mesmo escreveu antes de você nascer. Mas o inimigo tenta usar esse fechamento para semear confusão. Ele sussurra que você falhou, que você perdeu, que está sendo punido. Mas a palavra diz que o justo viverá pela fé. E viver pela fé é continuar mesmo quando Deus não explica. É confiar que o que parece perda pode ser a maior preservação da sua vida. É acreditar que o silêncio de Deus é apenas um espaço onde Ele está construindo algo que seus olhos ainda não conseguem ver. Paulo entendeu isso quando escreveu: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Não algumas coisas, não só as coisas boas, mas todas as coisas, inclusive as portas que se fecharam, inclusive os nãos que doeram, inclusive as separações que pareceram injustas. Tudo, absolutamente tudo, está cooperando, trabalhando, se alinhando. A dor da porta fechada revela a profundidade do nosso apego. Às vezes amamos mais o caminho do que o Deus que o apontou, mais o ministério do que o Senhor do ministério, mais a posição do que a presença. E é por isso que Deus, em sua misericórdia, interrompe, quebra, redireciona, porque Ele sabe que uma alma ainda presa a desejos desgovernados não está pronta para carregar um chamado eterno. Se você está diante de uma porta fechada, respire, confie. Lembre-se de Paulo sendo impedido de seguir, para então ser guiado a um lugar onde o Evangelho ainda não havia chegado. Um lugar onde almas esperavam, onde vidas seriam transformadas, onde o propósito se cumpriria com poder. Talvez sua porta fechada esteja te empurrando exatamente para o lugar onde você será mais usado, onde sua dor será testemunho, onde sua fraqueza será canal da glória de Deus. Antes de se desesperar, olhe para o céu e diga: Eu confio no teu sim, mas também confio no teu não. Essa maturidade transforma a dor em escola, a frustração em testemunho e a espera em adoração. Porque quem confia de verdade continua mesmo com as portas fechadas, sabendo que a mão que fechou é a mesma que no tempo certo vai abrir o que for eterno, seguro e glorioso. O tempo em que Deus silencia para ouvir a sua alma. Há um tempo determinado por Deus em que as suas palavras cessam, não por ausência, mas por sabedoria. E nesse silêncio, algo profundo começa a acontecer. Não nos céus, mas dentro de você. Porque há momentos na jornada do escolhido em que Deus silencia, não para abandoná-lo, mas para escutar o som da sua alma. O que você diz quando ninguém está por perto? O que você ora quando ninguém está ouvindo? Que pensamentos te perseguem quando a oração parece não passar do teto? O silêncio de Deus nunca é o fim da comunicação, mas a abertura de um novo nível de intimidade. É quando Ele para de falar para permitir que você fale, que você exponha dores que escondia até de si mesmo, que você diga, entre lágrimas e suspiros, aquilo que não tinha coragem de admitir em voz alta. O silêncio de Deus é o convite para que sua alma revele onde está de verdade. Porque enquanto falamos, muitas vezes estamos escondendo. Mas quando Ele silencia, não há mais máscaras. Só o real, só o cru, só o íntimo. E é nesse lugar que Ele age com mais profundidade. Paulo sabia o que era isso. O apóstolo que ouviu a voz de Jesus no caminho de Damasco, que foi arrebatado ao terceiro céu, que escreveu cartas inspiradas pelo Espírito, também conheceu o silêncio. E em meio ao silêncio, orou 3 vezes para que o espinho fosse tirado. 3 vezes clamou, 3 vezes recebeu o mesmo silêncio, até que por fim ouviu: A minha graça te basta.
Deus esperou que a alma de Paulo se esvaziasse. Esperou que ele dissesse tudo, que questionasse, que clamasse, que se entregasse. Só então respondeu, porque o processo era mais importante que a solução. É no silêncio que o céu sonda o coração, que Deus observa suas reações. O que você faz quando não recebe direção? Você para, reclama, se revolta ou continua confiando mesmo sem sentir nada? O silêncio revela se você está apaixonado pelo que Deus faz ou por quem Deus é. Porque quem ama a presença continua, mesmo sem ouvir a voz. Quem ama a promessa persiste, mesmo quando a estrada se torna escura. Quem ama a Deus, adora até em meio à ausência de respostas. Muitos confundem silêncio com ausência, mas ausência é quando Deus se afasta. E isso ele prometeu nunca fazer. Silêncio é quando ele observa, é quando ele testa, é quando ele molda. E muitas vezes é quando ele mais trabalha, porque enquanto você ora, Deus ouve. Mas enquanto você silencia, Deus examina. Ele vai até as raízes da sua fé, questiona seus motivos mais profundos e começa a ajustar aquilo que você nem sabia que estava desalinhado. O silêncio de Deus não é castigo, é confiança. Ele confia que você já aprendeu o suficiente para caminhar mesmo sem explicações, que já amadureceu o bastante para permanecer fiel mesmo sem garantias, que já entende que não precisa de novas promessas, porque a promessa que ele já te deu é suficiente. O silêncio é o selo da maturidade espiritual. É quando você para de servir a Deus pelo que sente e começa a servi-lo pelo que crê. Paulo não parou quando o céu ficou em silêncio. Ele continuou, pregou, curou, enfrentou naufrágios, suportou prisões, suou sangue espiritual nas madrugadas. Não porque sentia Deus o tempo todo, mas porque cria nele. Porque sabia que o silêncio não era abandono, era lapidação. Era o forno onde a fé era purificada. Era o deserto onde a dependência era aprofundada. Era o espaço necessário para que a fé deixasse de ser emoção e se tornasse convicção. Se hoje você está em silêncio, não desespere. Use esse tempo. Fale com Deus sem filtros. Diga o que te aflige. Expresse o que te confunde. Abra sua alma como quem despe um coração diante do Pai. Porque no silêncio, Deus está escutando não suas palavras, mas sua essência. E quando Ele voltar a falar, será com uma resposta que não apenas muda sua circunstância, mas redefine sua vida. Não tente preencher o silêncio com barulho. Não fuja dele com distrações. Encare-o como o solo fértil onde sua raiz pode se aprofundar, onde sua fé pode amadurecer, onde sua alma pode se curar. Porque quando Deus silencia, não é porque te esqueceu. É porque quer que você se lembre de quem é, de onde veio e para onde Ele mesmo está te levando. Quando tudo cala, o Espírito testifica dentro de você. Existe um lugar na caminhada cristã onde tudo parece ter perdido a voz. As pessoas já não entendem. As palavras já não confortam. Os conselhos já não fazem sentido. E até mesmo a oração parece ecoar em uma caverna vazia. É nesse lugar de silêncio externo que algo profundo começa a vibrar dentro de você. É onde o Espírito Santo, sem barulho, sem espetáculo, começa a testificar silenciosamente em seu espírito. Você não está sozinho. Deus está em você, mesmo quando tudo fora de você parece estar em colapso. Paulo viveu esse tipo de silêncio. Não apenas o silêncio de respostas, mas o silêncio do abandono humano. A Bíblia registra que, em certo momento de sua vida, todos o abandonaram. Ele diz isso em sua segunda carta a Timóteo 4,16. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu a meu favor, todos me abandonaram. Mas na sequência, ele revela a chave que sustentou sua alma. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me revestiu de forças. Ele não precisava de aprovação externa quando o Espírito o fortalecia internamente. A voz de dentro era mais forte que o eco do abandono. Quando tudo ao seu redor se cala, Deus começa a falar onde realmente importa, no seu espírito. E essa voz não é feita de palavras audíveis, mas de convicções inabaláveis.
É o Espírito testificando com o seu Espírito que você é filho, que há propósito, que há uma promessa viva, que você está em meio a um processo, não a um fim. Romanos 8,16 descreve exatamente isso. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E filhos não são descartados, são moldados, são provados, são preparados. Esse tipo de testificação não se entende com a mente. Ela transcende o intelecto, porque às vezes tudo indica que você deveria parar, que a porta fechada é o fim, que a dor persistente é injusta, que a espera é longa demais. Mas por dentro, você sabe que não é o fim. Você sente, sem saber explicar, que ainda tem algo para viver, que há algo de Deus sendo construído nas entrelinhas da sua dor, que a crise está gerando algo eterno, e essa certeza silenciosa é o Espírito dizendo: continue. Essa voz interna, suave e constante, te chama para um nível mais profundo de fé, onde você já não precisa de sinais visíveis, onde você não depende de confirmações externas, onde você já não caminha por vista, mas por fé, onde sua base já não é o que os outros dizem, mas o que Deus sussurrou no seu espírito quando ninguém mais estava ouvindo. É nesse nível que nascem os verdadeiros guerreiros espirituais. Não os que gritam, mas os que resistem em silêncio. Não os que brilham, mas os que suportam no escuro. Não os que mostram força, mas os que permanecem mesmo em fraqueza. Paulo tinha essa convicção. Ele dizia: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. 2 Coríntios 4,16. A guerra externa era real, mas a força interior era ainda maior. Porque quem é fortalecido por dentro pode enfrentar qualquer tempestade por fora. Quem tem convicções espirituais não se rende às circunstâncias temporais. Quem ouve a voz do Espírito não é dominado pelas vozes do medo, da dúvida, da ansiedade. É por isso que, mesmo quando tudo diz que acabou, algo dentro de você se recusa a aceitar o fim. Você sente vontade de desistir, mas não consegue. Você pensa em parar, mas algo te impede. Você até tenta fugir, mas a presença de Deus te persegue com amor. Isso é o Espírito testificando que a jornada ainda não terminou, que a missão ainda está em curso, que há algo além desse vale, que existe uma glória reservada que está sendo forjada nas dores do presente. Você não precisa entender tudo, só precisa crer que Deus entende, que Ele vê, que Ele ouve, que Ele está dentro de você. Que mesmo quando você não sente mais nada, Ele ainda está aí. Porque Ele não se move por emoções, mas por promessas. E se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Mesmo que, por hora, tudo esteja em silêncio. O Espírito não precisa de barulho para agir. Ele só precisa de espaço, de rendição, de entrega, de fé. Hoje, talvez você esteja vivendo essa estação, em que tudo se cala e o único som que resta é o que vem de dentro. Não subestime esse som. Não ignore esse sussurro. Ele é a prova de que o céu ainda está em movimento, de que sua história não terminou, de que a promessa ainda está viva, de que mesmo sem barulho, Deus está agindo. E no tempo certo, tudo o que Ele está sussurrando em secreto será proclamado em voz alta. A provação que revela quem você realmente é. É fácil manter a postura quando tudo está em ordem, quando as portas estão abertas, quando as respostas vêm rápidas, quando a saúde está estável, quando os relacionamentos fluem com paz. Mas o verdadeiro caráter de alguém não é revelado na calmaria, é no caos, é na escassez, é na demora, é no dia mau. É quando o que está do lado de fora começa a pressionar o que está por dentro. E aí, diante desse confronto, o céu observa, o inferno assiste, e Deus permite que a alma revele aquilo que nem mesmo nós sabíamos que existia dentro de nós. Paulo sabia o que era ser espremido por dentro e por fora. Na carta aos Coríntios, ele descreve com detalhes: somos atribulados de todos os lados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos,
2 Coríntios 4, 8, 9. Essas palavras não saíram da boca de alguém que vivia em conforto, mas de alguém que foi testado ao extremo, que viu o fundo do poço e, mesmo assim, encontrou ali uma fonte de resistência que vinha do alto. A provação é a lupa que amplia as áreas da alma que ainda precisam ser tratadas. Ela revela se sua fé é baseada em conveniência ou em convicção. Ela mostra se sua adoração é movida por gratidão ou por troca, se sua entrega é genuína ou apenas uma tentativa de negociar com Deus. O fogo do teste não destrói o ouro, ele o purifica, remove a escória, e aquilo que é verdadeiro permanece, brilha, amadurece, se fortalece. É na provação que a boca silencia e o coração fala. Que os discursos caem e os joelhos se dobram. Que os planos humanos fracassam e a vontade de Deus prevalece. É onde o orgulho é quebrado, a vaidade é desmontada e a dependência se torna vital. É onde você descobre que não controla nada, que não pode resolver tudo, que não tem para onde correr, a não ser para os braços do Pai. E quando você chega a esse ponto, não como derrota, mas como rendição, algo dentro de você é despertado. Um novo homem, uma nova mulher, uma nova consciência. A provação é a escola da eternidade. É onde se aprendem as lições que os livros não ensinam, onde se desenvolvem músculos espirituais que nenhuma palestra pode gerar, onde se constrói intimidade com Deus que nenhuma multidão pode oferecer. Porque é ali, no chão da alma, que você aprende a ouvir o que ele sussurra, a ver o que os olhos naturais não percebem, a sentir uma paz que não depende de circunstâncias. Foi na prisão que Paulo escreveu as cartas mais poderosas do Novo Testamento. Foi acorrentado que ele liberou palavras que libertam até hoje, porque o ambiente ao redor não anulava a unção que pulsava dentro dele. E é isso que você precisa entender. A prova não é o fim do seu chamado, ela é parte da moldagem. O que você está passando não invalida a promessa. Pelo contrário, é o caminho que Deus escolheu para te preparar para ela. O inimigo quer que você pense que essa fase é perda de tempo, que o silêncio é ausência, que a luta é castigo, que a espera é rejeição. Mas Deus está dizendo: estou usando tudo isso para te lapidar, para te dar raízes mais profundas, para te preparar para um nível onde só os quebrantados podem habitar, para que, quando chegar o dia da resposta, você não apenas a receba, mas saiba administrá-la com maturidade. Por isso, não despreze o processo, não amaldiçoe a prova, não fuja do deserto, não silencie a dor com distrações. Encare-a com fé, enfrente com adoração, caminhe mesmo sem entender, louve mesmo sem ver, porque o céu está te observando. E mais do que resultados, Deus quer ver se você continua sendo quem Ele te chamou para ser, mesmo quando nada parece estar a seu favor. Essa provação vai passar, mas o que ela está construindo em você será eterno. A fé que resiste à fornalha é a fé que sustenta montes. A adoração que nasce na prisão é a que abala as estruturas do inferno. O coração que permanece firme na dor é o que carrega a essência dos escolhidos. Porque no fim, não é sobre passar ileso, é sobre sair mais forte, mais profundo, mais parecido com Cristo. E isso, meu irmão, minha irmã, é a maior vitória que alguém pode alcançar. A voz de Deus, no meio do vento fraco e suave. A maioria espera que Deus fale com trovões, que Ele apareça em meio a terremotos, rasgue os céus com relâmpagos e anuncie com voz audível o próximo passo. Muitos esperam o extraordinário, o espetacular. Mas o Espírito Santo não segue roteiros humanos. Ele se revela de forma sutil, em silêncio, em suspiros, em detalhes que só os sensíveis percebem. Porque a voz de Deus não é para os apressados, mas para os atentos. Não é para os que gritam, mas para os que escutam. Foi o que aconteceu com Elias no Monte Horebe. Depois de derrotar os profetas de Baal, depois de ver fogo descer do céu, depois de orar e a chuva cair, ele foge, se esconde, pede a morte. Está esgotado, e Deus o conduz até uma caverna. Ali, Elias ouve um vento forte, um terremoto, um fogo.
mas Deus não estava em nenhum deles. Então vem um sussurro, um sopro suave. E nesse sopro Elias cobre o rosto, porque ele sabe, Deus está ali, no simples, no pequeno, no leve. 1 Reis 19, 11, 13. Essa é a linguagem dos íntimos. O Senhor não grita para quem caminha perto. Ele sussurra. Ele guia com leves toques. E é exatamente isso que assusta quem está acostumado com o barulho. Porque o silêncio de Deus exige maturidade. Exige relacionamento. Exige sensibilidade espiritual para perceber quando ele fala, mesmo quando parece estar calado. Paulo entendeu isso. Ele não ouvia a Deus só quando era arrebatado ao terceiro céu. Ele ouvia a direção do Espírito quando foi impedido de ir para a Ásia, mesmo estando em missão. Atos 16, 6. Ele discernia o mover de Deus dentro da cadeia, durante o naufrágio, diante das multidões e no íntimo das suas orações. Paulo não precisava de um céu aberto para crer. Ele já havia feito da sua alma um altar. E é por isso que mesmo em prisões ele cantava. Mesmo em perseguições ele avançava. Mesmo com espinhos na carne, ele confiava. A voz do Espírito é como a brisa da tarde no Éden. Não força a entrada, não invade. Ela se manifesta onde há espaço, onde há rendição, onde há um coração disposto a obedecer sem questionar. E isso exige quebrantamento, exige esvaziamento, exige solitude. Em um mundo ruidoso, onde todos falam e poucos escutam, o maior milagre não é ouvir Deus gritar, é perceber quando Ele decide sussurrar. Você quer ouvir a Deus? Então, desacelere, silencie, diminua o ritmo das exigências e aumente o tempo de devoção. Feche as telas, abra a Bíblia, desconecte-se do mundo e conecte-se ao céu. A voz de Deus não está nas distrações, está na direção, e ela sempre conduz para mais perto dele, nunca para longe. O Espírito Santo fala com quem o reconhece, e isso vai além de palavras. Às vezes ele se manifesta em um versículo que salta aos olhos, em uma paz que invade no meio da aflição, em uma lágrima inexplicável, em uma lembrança repentina que aponta o caminho, em um incômodo santo que corrige a rota, em um toque na consciência. Ele fala com quem está disposto a obedecer, não com quem só quer ouvir por curiosidade. A voz de Deus é contínua, mas não é automática. Ela requer relacionamento, intimidade, uma vida que busca não apenas as mãos de Deus, mas o seu coração, que não se satisfaz com bênçãos, mas anseia pela presença, que não quer apenas respostas, mas deseja ouvir a voz do Pai, mesmo quando ela diz, espere, não, ou simplesmente silencia para testar a fidelidade. Quando você entende isso, você para de exigir sinais e começa a discernir sinais. Para de pedir confirmações externas e começa a perceber testemunhos internos. Para de depender das circunstâncias e começa a depender da voz. Você se torna como Jesus que dizia, eu faço apenas o que vejo o Pai fazer. João 5,19. Ou como Paulo que seguia a direção do Espírito, mesmo sem entender o mapa completo. Essa é a jornada dos escolhidos. Ouvir no meio do barulho, confiar no meio do silêncio, discernir no meio da dúvida e obedecer mesmo quando tudo dentro de você pede para voltar atrás. Porque no fim das contas, a maior segurança que alguém pode ter não é entender tudo, é saber que está ouvindo aquele que vê tudo. Aprovação que revela quem você realmente é. Não é quando tudo está bem que você descobre quem realmente é. Não é no culto lotado, no louvor animado, no testemunho de vitória, nas orações respondidas. É no deserto, na escassez, na solidão. É quando a oração não muda as circunstâncias, mas revela o estado do seu coração. É quando o milagre não chega e você precisa decidir se continua confiando ou se abandona a fé. São nesses momentos que Deus não apenas observa o que você faz, mas revela quem você é. Paulo passou por provações intensas, e não foram poucas. Ele mesmo relata que foi açoitado várias vezes, apedrejado, naufragou 3 vezes, passou noites em vigília, fome, sede, frio, nudez,
e ainda enfrentava o peso da responsabilidade pelas igrejas, 2 Coríntios 11, 23, 28. Mas em meio a tudo isso, sua identidade em Cristo permanecia intacta, porque a aprovação não destrói quem é de Deus, ela revela. A fé que Paulo carregava não era uma fé de vitrine, era fé de porão. Não era fé para impressionar, era fé para suportar. Ele não servia a Deus por conveniência, mas por convicção. E é exatamente essa fé que Deus procura. Uma fé que não depende do que sente, mas do que crê. Que não vacila com os ventos contrários porque está firmada na rocha. E é essa fé que só nasce na prova, porque a prova arranca a maquiagem espiritual. Ela tira as frases prontas, os versículos decorados, os aleluias automáticos. A prova faz a alma sangrar, faz os joelhos tremerem, faz a mente gritar. E é aí, exatamente aí, que a fé verdadeira se levanta, que a essência aparece, que o ouro é provado no fogo, e que o coração revela se ama a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele faz. Muitos querem a bênção, mas não aceitam o processo. Querem a unção, mas rejeitam o quebrantamento. Querem autoridade, mas não suportam a humilhação. Mas com Deus o caminho é sempre pela cruz. O próprio Jesus disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Mateus 16, 24. A cruz não é um enfeite, é um caminho, um estilo de vida, um lugar onde a carne morre e o espírito vive. Paulo entendeu isso, por isso ele dizia: "Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim." Gálatas 2:20. Ele não era movido por elogios ou aplausos, ele era movido por propósito. E esse propósito o sustentava nas prisões, nas rejeições, nas crises. Ele sabia que a prova não era o fim, era apenas o cenário onde Deus revelaria algo maior. E você? O que a sua provação tem revelado? Tem mostrado um coração resiliente ou ressentido? Uma fé firme ou um abandono silencioso? Tem revelado maturidade ou murmuração? As provações são espelhos. Elas não criam o que está dentro, apenas expõem. E a pergunta que Deus faz no meio da sua crise é: você ainda me ama mesmo sem entender? O verdadeiro chamado não é testado com aplausos, mas com afrontas. Não é aprovado nos palcos, mas nos porões. Não é firmado nas multidões, mas nos desertos. E é ali, onde ninguém vê, que o céu escreve as maiores histórias de fé. Onde a alma aprende a confiar sem garantias. Onde o coração descobre que obediência vale mais do que entendimento. Onde você continua mesmo sem sinais, e só depois percebe que o próprio ato de continuar era o sinal. A provação que você enfrenta hoje não é um castigo. É uma ferramenta. É o forno onde Deus queima o que é superficial para revelar o que é eterno. É o campo onde Ele treina guerreiros, molda profetas, prepara líderes. Não fuja da fornalha. Não despreze o deserto. Não silencie o clamor. Porque nesse lugar, Deus está revelando a versão mais autêntica de você. E quando tudo isso passar, quando a prova for vencida, quando o ouro da sua fé brilhar, você vai olhar para trás e perceber que não era castigo, era construção. Que não era abandono, era lapidação. Que não era silêncio, era ensino. E que Deus estava ali o tempo todo, não te poupando da dor, mas te fortalecendo através dela. Quando o céu está em silêncio, mas o plano ainda está de pé. O silêncio de Deus é o teste mais afiado que um coração pode enfrentar. Porque se ele falasse, mesmo que fosse uma palavra dura, pelo menos haveria confirmação. Mas quando o céu se cala, a alma se confunde. O coração começa a tropeçar nas incertezas. E o inimigo sabe disso. Ele não ataca quando você está cheio de fé. Ele espera o silêncio. Ele espera o tempo da dúvida. Espera quando você ora e nada acontece. Quando jejua e não sente, quando adora e não escuta. É ali, no vazio da resposta, que o inferno sussurra: Deus te abandonou. Mas o céu, mesmo em silêncio, nunca para de agir. O silêncio de Deus não é indiferença, é intencional. É um espaço entre a oração e a resposta, onde a fé é lapidada. É no silêncio que a alma aprende a não depender de sensações,
mas de convicções. É ali que Deus te ensina que Ele é mais do que uma voz que responde. Ele é uma presença que permanece, mesmo quando tudo parece ausente. Paulo viveu isso. Em Atos 16, preso, machucado e incompreendido, ele estava no fundo de uma prisão, sem nenhuma voz do céu, nenhuma intervenção divina imediata, apenas correntes e dor. Mas à meia-noite, quando o corpo sangrava e o espírito estava exausto, Paulo e Silas começaram a cantar. Eles adoraram no silêncio, louvaram sem libertação. Entenderam que o céu pode estar calado, mas o plano ainda está de pé. E foi nesse louvor sem resposta que a terra tremeu, as portas se abriram e Deus mostrou que nunca deixou de estar no controle. O silêncio de Deus não é o fim do relacionamento. É o fortalecimento dele, porque você só confia de verdade em quem você continua amando mesmo quando não te responde. E Deus testa isso. Ele permite o silêncio para mostrar a você o quanto você crê. Se você adora pelo que sente ou pelo que sabe. Se você serve pelos resultados ou pela aliança. Se você segue por benefícios ou por entrega. Muitos desistem nesse ponto. Acham que o silêncio é o fim, que a ausência de resposta é o abandono. Mas se esquecem que Jesus, o próprio Filho de Deus, também enfrentou o silêncio do Pai no Getsêmani. Ele clamou, suou sangue, pediu socorro, e o céu não respondeu com anjos, nem com trovões. Respondeu com um cálice, e ele aceitou. Ele obedeceu em silêncio, porque sabia que o Pai ainda estava no controle, mesmo sem falar nada. O silêncio de Deus é sagrado, porque é nele que a sua fé grita, é nele que a alma aprende a esperar, é nele que o orgulho morre, a paciência cresce, a dependência floresce. É nesse espaço invisível entre a oração e o milagre que você se torna aquilo que Deus quer. Não há atalhos para a maturidade. Não há fé sólida sem silêncio enfrentado. E sabe o que é mais lindo? Quando o céu se cala, os anjos ainda estão em movimento. Quando Deus não fala, é porque está fazendo. Ele trabalha no invisível, age no que você não vê, movimenta peças onde você nem imagina. E um dia, quando tudo fizer sentido, você vai olhar para trás e agradecer por ele não ter respondido do seu jeito, porque o plano dele era muito maior. Então, se hoje você está enfrentando o silêncio, não desista. Adore como Paulo. Louve no fundo da cela. Cante com correntes nos pés. Declare que ele é bom, mesmo que o céu esteja mudo. Porque no tempo certo a terra vai tremer, as portas vão se abrir, e Deus vai te mostrar que nunca te deixou. Aqueles que aprendem a caminhar no silêncio são os mesmos que saberão permanecer quando a voz de Deus voltar a ecoar. Porque não estão mais baseados em sinais, mas em relacionamento. Não mais em confirmações externas, mas em alicerces internos. E é aí que você entende. O céu estava em silêncio, mas o plano ainda estava de pé. O último limite, quando a provação, é a porta para a glória. Há um ponto na caminhada em que os pés vacilam, os olhos perdem o foco e a alma clama por alívio. Esse ponto é o limite. E não falo de um limite qualquer, mas do último limite. Aquele lugar onde você não tem mais o que oferecer, onde tudo o que restava já foi entregue. E mesmo assim parece que nada mudou. O último limite não é físico, é espiritual. É onde os escolhidos são levados antes da promessa se cumprir. Onde a alma geme, onde as lágrimas secam, onde o silêncio ecoa mais forte. Mas é também ali, nesse abismo da fé, que algo extraordinário acontece. Deus permite que você chegue até esse ponto não para te destruir, mas para revelar quem Ele é em você. Quando tudo o que você podia fazer já foi feito, quando todas as orações já foram oradas, quando todos os jejuns já foram feitos, e mesmo assim o cenário continua o mesmo, é ali que Ele se apresenta não como alguém que responde, mas como alguém que transforma. Ele não muda apenas circunstâncias, Ele muda você. E isso exige que você passe por esse limite, que você prove desse cálice, que você desça nesse vale, porque esse vale não é o fim, é o corredor que leva até o trono. O último limite é onde o céu se encontra com a carne,
onde a cruz encontra o propósito, onde o tempo encontra a eternidade. E o que parecia abandono, na verdade era uma preparação, porque ninguém entra no palácio sem antes passar pelo deserto. Ninguém carrega a glória sem antes suportar o peso do processo. E ninguém vê a face de Deus sem antes morrer para si mesmo. Olhe para a vida de Paulo. Depois de tudo o que passou, naufrágios, açoites, prisões, traições, solidão, ainda assim ele dizia: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Essa declaração não foi feita em meio à vitória, mas ao fim da jornada. Ele não falou isso quando tudo fazia sentido, mas quando sabia que o fim terreno estava próximo. Ele chegou ao limite, mas naquele limite havia paz, porque ele sabia que havia vencido. Não pelo que conquistou, mas por quem se tornou. O limite revela os verdadeiros vencedores, aqueles que continuam mesmo quando nada os motiva a continuar, aqueles que obedecem mesmo sem entender, que permanecem mesmo sem sentir, que creem mesmo sem ver. E é por isso que Deus leva os escolhidos até esse ponto, porque só quem experimentou o limite pode receber a plenitude. Só quem se esvaziou completamente pode ser cheio da presença de Deus. Só quem morreu para suas vontades pode viver o propósito do céu. E nesse ponto, o que parecia ser o fim se transforma em portal. O que parecia abandono se revela cuidado. O que parecia castigo se torna bênção. O que parecia silêncio, agora é voz. Porque o último limite é também o início de uma nova estação. E os que suportam esse momento são os que serão levantados com autoridade, sabedoria e unção. Portanto, se você sente que chegou ao limite, saiba, você está mais perto do que imagina. A madrugada mais escura sempre precede o amanhecer. O choro mais profundo sempre antecede a alegria duradoura. E a maior luta sempre vem antes da maior vitória. Continue. Aguente só mais um pouco. Deus está contigo. Ele está aí, mesmo no silêncio, mesmo na dor, mesmo no limite. Porque Ele não te trouxe até aqui para te deixar. Ele te trouxe para te transformar. E depois disso, Ele vai te exaltar. O céu está esperando pelo teu clamor. Chegou a hora de parar de fugir, de deixar de lado a capa da força fingida e admitir diante de Deus aquilo que Ele já sabe. Você está cansado. E tudo bem, porque os céus não se movem por performances, mas por corações rendidos. Deus não espera mais um guerreiro fingindo não sentir dor. Ele espera um filho dizendo: Pai, eu não aguento mais, mas eu não vou soltar a tua mão. Agora, nesse exato momento, enquanto você ouve essa mensagem, o céu inteiro se inclina para escutar uma só coisa: o som da tua rendição. Não estou falando de palavras bonitas, versículos decorados ou promessas vazias. Estou falando de um clamor real, de um gemido que vem da alma, de um "me ajuda, Deus", que rasga o peito e rompe o silêncio da madrugada. Esse tipo de oração, o céu nunca ignora. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Essa mensagem não é conteúdo, é socorro. É Deus gritando no teu espírito: Filho, ainda estou aqui. Clama a mim, e eu te responderei. Eu não te esqueci, eu não te deixei. Eu só estou te forjando, porque o que tenho para você não é pequeno, não é raso, não é ruidoso. É eterno. O céu não precisa de estrelas brilhando por fora, mas de corações queimando por dentro. E o teu coração precisa voltar a arder, precisa voltar a se quebrantar, a sentir saudade da presença, a desejar mais do que bênçãos, a desejar o próprio Deus. Porque antes da resposta vem a sede, antes da cura vem o quebrantamento, antes da promessa vem o altar, e é no altar que Deus se revela. Então clame, onde você estiver. Não espere um culto, um pastor, uma igreja. Você e Deus. Agora. Ele está aí. Ele está perto. Ele está esperando. Clame como se tua vida dependesse disso, porque depende. Clame como se o amanhã não existisse, porque para muitos não existirá. Clame como quem sabe que só há uma saída, e essa saída é Deus.
Não se distraia mais com aquilo que não preenche. Não negocie tua fé por conforto. Não venda teu chamado por aplausos. Não sacrifique tua intimidade com Deus por migalhas de aprovação humana. Volte ao secreto. Volte ao primeiro amor. Volte a orar como quem tem fome. Volte a buscar como quem não tem outro caminho. Volte a chorar na presença como quem sabe que ali é o único lugar seguro neste mundo. Deus está levantando os escolhidos que não se dobraram, os que suportaram o silêncio, a espera, o desprezo, os que foram esmagados, mas não negaram o chamado. E se você ainda está respirando, então ainda está em pé. E se ainda está em pé, então ainda tem propósito. E se ainda tem propósito, então ainda há tempo de viver tudo o que o céu escreveu. Mas não adie mais. Não trate com leveza aquilo que é eterno. Não ignore o toque do Espírito que está te chamando agora. Feche os olhos, abra a boca, clame, se prostre, arrependa-se, consagre-se, volte, porque o céu está pronto, o Pai está com os braços abertos e tudo pode mudar a partir de uma oração feita com verdade. O mundo pode te aplaudir, te esquecer, te julgar, mas Deus quer te transformar. E Ele só precisa de um gesto, o teu clamor sincero. Então, clame.